Fred, vamos falar aí das decisões de Anderson, né? Celso, eu não vou nem cagar raiva, assim. Mas eu vou falar aquilo que eu já falei uma vez. Não tem ninguém. Eu, Pedro, Cássio, Cauê, quem colocar para sentar aqui, capaz de explicar por que o time titular joga tantas vezes. Não tem ninguém em sã consciência que vai sentar aqui para justificar como é que o time titular entra em campo contra o Ibis, no Pernambucano, a 3 dias de um jogo bastante importante contra o Náutico pela Copa do Nordeste. Um jogo que, inclusive, dobra de tamanho com essa classificação do Náutico, porque certamente dobra o público. Por baixo, dobra o público. Né? O Náutico passa a ter uma lua de mel com o time, uma alegria, e esse jogo... Vê só, o Náutico consegue uma classificação grande e 3 dias depois tem um clássico contra o Sport nos aflitos, um jogo daqueles assim... que mesmo que nenhum dos dois lados vai sair em crise se perder. Então é um jogo até bom de ir, né? Rivalidade, jogo bom, jogo aberto, os dois times precisam, mas os dois times estão encaminhados. E só com o torcedor do Náutico. Então, assim, porra, é um presente, né, pro Náutico cair um jogo desse nesse momento. Mas como a gente vai falar muito mais do Náutico daqui a pouco, para essa parte do esporte, não tem que explique, Celso. Não tem eu, não tem Pedro, não tem Cássio. E aí é o seguinte, das duas, uma. Ou a gente trata Anderson como um louco, como um cara irracional, como um cara que não sabe o que está fazendo, e usando até outros termos. Eu estava até conversando no WhatsApp, né, com amigos, e eu falei assim, sabe que ele está trazendo para ele uma rixa com o Evandro para dizer, ó, se estou desgastando meu time, não quer dar... Não... Eu também, mas no fundo eu não acho que é isso. Tá? Exato. No fundo eu não acho que é isso. Deus, é isso que eu estou dizendo. Mas, Cássio, não é só isso não. Não, veja só. Todas as outras eu discordo. Eu também. Você não discordou quando eu disse que ele é irracional, você não discordou quando eu disse que ele não sabe o que está fazendo, mas todas as coisas que eu falei, eu discordo. Eu acho que Anderson sabe o que está fazendo. A gente só não é capaz de entender. Eu acho que ele tem informações em mãos. Ele tem informações em mãos para repetir o time em tantas situações. Eu escrevi isso agora, basicamente isso. Eu disse, eu tenho certeza que o departamento de fisiologia dá respaldo a ele. Isso, veja só, porque justamente pelo que você acabou de falar, Fred, até concordando com o que você disse, ele não está fazendo de forma deliberada. Ele deve ter um respaldo. Porém, como todo mundo que acompanha um pouco futebol, também dá para dizer que, mesmo com todo esse respaldo, a merda acontece. Porque eu nunca vi ser diferente. Eu nunca vi ser diferente de um time jogar tantas vezes, assim, não aproveitar nenhuma janela e nunca ter uma contrapartida. Aí, essa é a questão. Essa é uma questão que ele não... Qual foi o argumento? Qual foi o argumento que eu levantei hoje? Porque eu citei todos que eu não acredito. Eu vou dizer o que eu acredito. Eu não acompanho, ninguém acompanha, né, os treinos diariamente, já é uma prática que não existe mais. Eu presumo que esse time não faça coletivos, tá? Nas semanas que tem esse tipo de jogo. E que esses jogos são tratados de alguma forma como um jogo-treino. É onde ele dá ritmo ao time, ele deve trabalhar taticamente a equipe, porque não dá para fazer coletivo, não dá para descansar, tático, coletivo e ir para o jogo. Então eu imagino que ele transforma o jogo no coletivo de luxo. Tamanha desigualdade técnica, ele transforma o jogo num coletivo de luxo. Porque só isso pode explicar o uso constante. Não é da força, não é assim, da base titular, não. É de Wagner Love, que é um atacante, veterano, tá entendendo? Veja só, não tem ninguém que não seja titular que não tenha feito gol, Fred. 2 de Juba, 1 de Love, 1 de Jorginho, Facundo, que ganhou titularidade, também completou. As assistências de Cariús, enfim, assim, é o time principal. Thierry no jogo, cara, assim, pode não ter sido o 11, porque de repente não pôde jogar e tal, mas é a essência do time titular, é a forma de trabalho e é aceitar que ele é dessa forma. Mas assim, aceitar não significa que, mesmo com os resultados, justamente para não ser engenheiro de obra pronta,
de esperar acontecer alguma coisa para criticar. Dá para criticar antes, assim. Eu acho que tá pecando pelo excesso já. Eu vou considerar... Mesmo com os resultados positivos. Porra, a terceira goleada seguida, mesmo com isso tudo. Mas olhando na reta final do Pernambucano, olhando para a reta final da Copa do Nordeste, olhando para o início da Série B, você não consegue achar, como você mesmo está falando, que não vai ter um problema em algum momento. Só se realmente... esse problema, ele não vai poder falar do calendário. Só se realmente os jogadores pouparem dentro das partidas e jogarem em ritmo de coletivo. Talvez o Sport tenha jogado com os volantes reservas hoje. Tá? Talvez. Fabinho e Pedro não irem para o jogo. Eu sinalizo que no clássico deve ser Fabinho e Pedro. Tá? Não faz sentido que Ronaldo seja na hora titular. de respeitar Ronaldo. Mas é possível. Não, velho. 200 jogos, viu? Tu soube, né? Que 201, né? 201 jogou hoje, pô. Eu agora vou contar. Eu agora vou cada jogo aqui. O reloginho, 201 Ronaldo. Pronto, 201. Então, assim, veja só. Se Ronaldo, jogador de futebol, Ronaldo Henrique já tem 201 jogos, então não descarte ele contra o Náutico, não. Não faça isso, não. Não seja amador assim, não. Mas aí ele vai... Não descarte você também, não, Pedro. Descarte, não. Não. Então, Celso, tudo que eu tenho a dizer sobre essa grande distração hoje na Ilha do Retiro é isso, tá? É isso. Tem muito que acrescentar, não, tá? Não tem Copa do Brasil, tem muito que acrescentar ao que o Fred falou, não. Obviamente, não tenho nenhum interesse de que o time do Sport sinta a questão física, então não vou... Espero não estar certo nisso. Gostaria, inclusive, que o Departamento de Fisiologia tenha 150% de acerto, né, nessa informação que está passando para Anderson. Mas com tudo que eu já vi até hoje, não é o que costuma acontecer. É só esse meu ponto. Já vi várias vezes isso acontecer, esse ritmo de jogos, e quase sempre, eu estou dizendo quase sempre, porque eu não vou ficar puxando pela memória se foi sempre, mas é basicamente sempre você acaba perdendo jogadores, assim, mas Anderson está fazendo dessa forma. E o que é muito curioso, assim, porque não é a vida de Anderson não é dessa forma, não. Ano passado, na Série B, ele poupou o Bahia contra o Sport na Ilha do Retiro, que inclusive a torcida do Bahia nunca entendeu aquela escalação, a escalação completamente nonsense. Mas ele poupou o Bahia contra o Sport, o Bahia buscando ali um jogo que era um confronto de 6 pontos ali naquele momento, o Sport acabou vencendo o Bahia. E assim, ou seja, Anderson poupa. Eu só estou dizendo que Anderson poupa. Isso não é a carreira de Anderson não é essa figura que não poupa ninguém, não. Só estou dizendo que ano passado ele fez isso, mas que agora no Sport, alguns meses depois, ele não faz. Então, assim, torcer para que o time se sustente fisicamente, porque o que é de mais importante virá logo. Não será o jogo do Ibis, não será o jogo do City, será em breve, será como o jogo do Náutico, que é um jogo que Fred até falou que quem perder ali não tem um grande problema, mas talvez tenha, porque tem a questão do mando, né? Não ser mandante nas quartas. Claro, tem um problema muito grande na Copa do Nordeste, é um jogo só. Pô, se ser mandante no mata-mata é excelente para você avançar. Lógico. E a própria reta final, tanto do Pernambucano quanto da Copa do Nordeste, que vai ser dentro de um mês. Então, assim, esse time não vai poder estar cansado em um mês. E, se em algum momento acontecer, que o treinador do esporte não culpe o calendário. Porque o calendário, repito, até falei isso aqui, o calendário é problemático. O calendário do futebol brasileiro é problemático. Mas o treinador do esporte não mexeu um dedo para tentar contornar isso. Então, se em algum momento o calendário virar um problema para o esporte, é porque o treinador também ele foi um passageiro nisso aí. Ele está sendo um passageiro. Ele é um ator que contribui diretamente para a tempestade perfeita, né? Que é você ver aí um calendário inchado por uma série de competições e tal, e além de tudo, um treinador que não aproveita janelas. É só ele não falar. E de repente pode falar e tal, mas assim, não, o calendário está muito apertado. Sim, pô, está apertado porque não. Porque, por esse motivo. Então, assim, mas ele nem falou isso, tá? Ele nem falou isso, mas se falar. Porque treinador realmente treinador reclama muito de calendário e ele teria razão. Só que, para ter um pouquinho mais de razão, precisava também fazer alguma coisinha a mais. Só isso. E, querendo ou não, isso... Pedro, eu queria saber de você o seguinte, meu caro. Pedro Maranhão está aqui com a gente também. Inclusive, a matéria que a gente está vendo aqui na tela, do NE45,
do Portal NE45, é assinado justamente por Pedro Maranhão. O Sport aplica mais uma goleada na temporada, vence o Ibis e se isola na liderança do Pernambucano. Então, o que eu queria saber, Pedro, de você é justamente isso. Fica à vontade se quiser falar mais sobre a escalação, por favor. Mas queria que, na sequência, você mergulhasse no saldo. O que é que fica do que a gente viu dentro de campo? Não, então, eu acho que vai muito por essa linha de raciocínio de Cássio e Fred, porque, assim, todo mundo sabe que o Sport vive uma boa fase, é um time que já vem da sua terceira goleada seguida, né? Então, é um time que, hoje, tem o principal ataque do Brasil, quando você compara aí com séries A e B do Campeonato Brasileiro. Então, assim, não é um time bobo, não é um time ingênuo, mas fica martelando essa questão de lesões, de suspensões, que Anderson já sofreu com isso recentemente. Ele perdeu Ronaldo, ele perdeu Edinho, ele perdeu Matheus Vargas, que ainda não voltou, ele perde Eduardo, ele perdeu jogadores suspensos também, como Pedro Martins, como Everton. Então, a insistência acaba, no final das contas, prejudicando ele em algum momento. Então, ele precisou, não é que chegou o momento certo, ele precisou usar a base. Porque foi em questão de dias que a fala de contra Afogados, contra Belo Jardim, contra equipes inferiores não estão prontos, mas contra o Ceará, contra o Bahia, contra o Náutico se tornaram prontos. Então não foi se tornaram prontos. Ele teve que usar, porque ele precisou usar os garotos e ainda bem que a grande maioria deles deu certo, né? Deu liga, funcionou, como o próprio Fábio, que entrou muito bem. Juan Xavier deu assistência no jogo contra o Bahia e várias outras coisas também que a gente vem acompanhando, né? Teve o Davidson, que não foi tão bem contra o Ceará. Os gols acabaram saindo pelo lado direito, que era o lado dele. Mas tem né? todos... Só para o eufemismo aí. Foi mal, mas são todos esses pontos assim que a gente fica martelando, que o próprio Anderson fica chateado. Quando ele é questionado sobre isso nas coletivas, ele geralmente não dá respostas tranquilas sobre a utilização da base, sobre a rodagem de elenco, sobre essas situações que estão na boca do torcedor, né? Você abre o Twitter, você abre qualquer rede social, é o que o torcedor martela. Eu li um fora Anderson hoje, pô. Eu li um fora Anderson, pô. A turma... E também professor Libo, eu dou logo o nome, professor Libo. Rivotril. Veja, tá tarde, tem que entender uma coisa, meu irmão. Muito mal da alta madrugada. 4 horas no futuro é foda. Toda vez que ele fala, meu irmão, tá desorientado, assim, é muito tarde, porra. Assim. É fuso horário aí. Então é como o Fred disse, agora tem um clássico contra o Náutico, que ele deixou praticamente o time todo titular, e assim, eu até entendi ele iniciar contra o Ibis, mas eu até comentei no intervalo, beleza, mas por que continuar? Você tem Love, Jorginho, Cariú e Sabino, tira todo mundo, deixa a garotada jogar. O que é que o Ibis ia fazer de diferente nesse segundo tempo? Nada. Sabe? E assim, é um esporte que ganha de 5-0, mas é um esporte na preguiça. É um esporte que não é aquele esporte com aquela intensidade contra o Bahia, contra coletivo, o Náutico, contra o Ceará. É coletivo. É espírito de coletivo. É na preguiça que, nessa preguiça, ele poderia utilizar atletas que poderiam querer algo mais, sabe? Rodar de fato esse elenco, descansar os titulares. Hoje o Thierry ficou de fora por opção. Provavelmente deve ser um atleta aí em relação a secar, essas coisas que pode ter batido lá em cima um pouquinho, né? Porque para ter ficado de fora, Fabinho e Pedro Martins no banco nem foram cogitados, pelo visto. Eu até tive essa dúvida. Se o Pedro entrasse no segundo tempo, eu iria me questionar por que não começar jogando no lugar do Ronaldo, mas ficou claro que foi para poupar o atleta. Gabriel Santos também ficou de fora aí. Não tivemos grandes explicações. Pedro, só para trazer uma informação aqui, saiu o gol do Retrô, viu? A galera tá dizendo que foi golaço. Veja, 4 pernambucanos vivos na Copa do Brasil. Amanhã, Evandro, ninguém aguenta não, viu? Não ligue para ele não, viu? NE45 proibido de entrevistar Evandro amanhã. Ele tá Mas é bom pro ranking, né? A gente viu o Pernambuco desabando no ranking aí, são pontinhos que ajudam no ranking. Ele tá tão bonzinho com o Anderson, tá indo em todo canto detonar. Amanhã ele fala com o Ralf de Carvalho e amanhã, meu amigo, vai falar com todo mundo. Mas é isso, mais uma boa vitória do Sport e amplia, né, essa questão aí do saldo de gol importante, encaminha a classificação do Pernambucano. 20 gols de saldo, pô.
E acho que se você for puxar na memória, eu não lembro de fato de um início tão bom e com um volume de gols também tão bom, né? Para o Sport ter o melhor ataque do Brasil na temporada. Mas não era só o Sport, né? Era o Sport e outra galera. Veja só, não, mas era diferente. Anos 90, assim, quando o Sport teve aquela sequência dos títulos estaduais seguidos, assim, era... Começa, ele largava contra o Surubim, 7-1, aí depois 5-0, 4-0, se tu for buscar a classificação, meu irmão, aí foi... Eu sou geração 2000. Aí depois já uma canção. Mas mesmo na geração 2000 era uma dificuldade, né? Para fazer 1-0, 2-1, um empatezinho contra o Salgueiro era complicado, mas agora é um novo Sport com um novo Anderson, né? Mas que ele entenda esse contexto até para essa reta final, né? De Copa do Nordeste, que é importante ele ter esse time inteiro, até para não ter lesões sérias para a reta final da Copa do Nordeste e do Pernambucano, né? Porque aí não vai ser questão de poupar, não vai ter nem espaço para isso. Até porque se o Sport tem pretensão de título, o Sport sempre vai ter pretensão de título numa competição como a Copa do Nordeste, ainda que não seja favorito, justamente pelo tamanho do favoritismo de um time como Fortaleza, fundamentalmente nesse momento, o Sport precisa estar voando, pô. O Sport precisa estar voando, precisa estar na ponta dos carros para tentar fazer frente.